Todos os palestrantes passaram aqui, falaram sobre a importância do patrocínio. E não há dúvida que sem patrocínio, e aí você pode ter diferentes estratégias, né? Uma que você mencionou é interessante, quer dizer, eu vou sair do middle management para influenciar o top management, depois permear isso por toda a organização, ou começo no top management. Não existe também uma única estratégia, mas diversas abordagens que são viáveis. E aí, pensando nisso, a gente percebeu a importância de trazer uma pessoa para falar sobre gestão de mudanças, sob a ótica do patrocinador. Então eu convido aqui, peço que ele também se apresente, Pedro Augusto Cardoso da Silva. Pedro, vamos recebê-lo calorosamente, por favor. Falta dedicatória aqui. Ah, beleza. Vamos lá então, né? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu já sou amigo do Vicente aí há muitos anos, né? Conheci o Vicente em 2014, de lá para cá a gente vem fazendo uma parceria, como você falou aqui, praticamente ininterrupta, né? A gente vem tocando os projetos aí juntos e juntos a gente vem aprendendo bastante sobre mudanças, sobre como afeta a vida das pessoas e quanto as pessoas são importantes, não. Elas são fundamentais, né? Porque sem elas não tem projeto, não tem mudança. E quando ele me convidou aqui para falar um pouco sobre mudança para vocês, eu falei, o que eu vou fazer lá, né? Porque eu não sou um especialista. Opa, Ju, você está aí? Ô, André, tudo bem, pessoal? Eu não sou um especialista de gestão de mudanças, longe disso. Eu não consegui nem fazer a certificação, você acredita que eu não fechei a certificação? É uma vergonha, né? Então, hoje em dia, eu não sou especialista de mais nada, né? No final das contas. Mas eu vou dar meu depoimento como patrocinador, sim, isso eu sou e continuo sendo. Na verdade, eu acredito em gestão de mudanças, eu acredito que é fundamental considerar o aspecto humano em qualquer coisa que você faz, absolutamente qualquer coisa que você faz na vida. E o Vicente e tudo isso que a gente vem aprendendo juntos aqui, porque isso é um trabalho inacabado, né? A gente vem trabalhando e vem aprendendo cada vez mais e vem desenvolvendo técnicas, formas, métodos, sei lá o que mais, para que a gente possa lidar com um assunto tão complexo quanto é tratar de pessoas, tratar bem das pessoas, fazer com que as pessoas realmente consigam promover mudanças, suportar mudanças, fazer com que as coisas, os resultados aconteçam, os benefícios esperados realmente aconteçam da melhor forma possível, né? Então, eu preparei alguma coisa sobre esse ponto de vista do patrocinador e vou tentar passar para vocês da melhor forma. Então é isso, né? Eu fui convidado para falar sobre gestão de mudança sob a ótica do patrocinador. E aí tem um slide novo, Vicente. Você conhece? Trouxe para você. Eu acho que muitos aqui devem conhecer também, né? Esse slide ajuda a gente a falar um pouquinho do como as coisas mudam o tempo todo, numa velocidade cada vez maior e estão mudando nesse segundo. E cada vez mais você tem que se lidar com isso tudo e da melhor maneira possível, né? A gestão de projetos ajuda muito, mas ela não é o único meio. Ela não é o único meio. Mas as mudanças acontecem, as mudanças envolvem pessoas, envolvem você, envolvem a família, envolve tudo que está em sua volta. E como lidar com isso tudo, né? Então requer que a gente cada vez mais e mais crie formas de lidar com esse desafio cada vez mais frequente e mais veloz, né? Nós estamos numa quarta revolução industrial, com tudo acontecendo, a gente não sabe nem como é que vai ser daqui a 1 ano, 2, 3, 4. Nossas vidas vão mudar radicalmente, a gente não se dá nem conta disso. E como a gente vai lidar com essa mudança toda, né? Como a gente vai fazer com que as pessoas lidem bem com isso tudo que está acontecendo. E aí vem... eu não me apresentei, né, Vicente? Acabou que eu não me apresentei. Deixa eu voltar aqui. A coisa foi muito bem treinada, eu treinei o final de semana inteiro para falar aqui hoje com vocês. Eu ia apresentar simplesmente Pedro Augusto, eu trabalho no Grupo VEPAR, mas depois que o Jorge falou, cadê o Jorge? Perdi de vista, ele saiu. O Jorge falou do top management, da dificuldade de engajar o top management. Eu sou o top management, eu sou o vice-presidente de engenharia do Grupo VEPAR, cuido também da área de suprimentos, da área administrativa e também de tecnologia de informação. Acredito, mais uma vez, eu vou dar meu depoimento mais uma vez, acredito muito em gestão de mudança, sou sensível ao tema tremendamente. É lógico que nós não somos muitos ainda, mas estamos aumentando. Faço parte desse aumento, né? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui, achei importante dar esse depoimento, né, depois do que a gente ouviu aqui. E aí eu, pensando um pouco sobre gestão de mudança, né, montei esse quadro aqui com um monte de palavras que eu julgo que são importantes. E que se a gente fosse falar delas todas aqui, especialmente se ele fosse falar, a gente ia ficar aqui uma semana falando, né? E eu ainda consigo falar, talvez em 15 minutos. Eu vou escolher algumas delas, né?
O desafio que traz a mudança, né, para todos nós, a necessidade de integração, o foco em resultado que a gente não pode perder de jeito nenhum, que é necessário sensibilidade, afinal de contas a gente está falando de pessoas, sensibilidade é a palavra talvez deve ser a maior de todas aqui. A gente precisa trazer esse aspecto humano na nossa relação com as pessoas, é preciso exercitar a sensibilidade, e normalmente, especialmente em projetos de tecnologia, né, o gerente de projeto de tecnologia é um homem muito ligado na técnica, né, na forma, no método, seguir aquilo estritamente, inclusive o seu método, se for seguido ao pé da letra, não vai valer de nada. Se você não trouxer acessibilidade para dentro, nada vai acontecer. Sucesso, né, sem sucesso, quem seremos nós? Né? A gente precisa do sucesso até para ajudar a mover a gente. Objetivo, não podemos perder de vista, engajamento. Engajamento é que a gente busca também na hora de fazer uma boa gestão de mudança. E eu quero falar um pouco, escolhi uma delas para falar um pouco mais, que é o propósito. Então eu vou, já que a gente não tem muito tempo, eu vou falar um pouco mais sobre propósito. E aí tem outro slide novo, Vicente, só que eu mudei o texto. Então o que é o propósito? Eu imagino que vocês já devam ter falado bastante durante o dia de hoje sobre propósito, né? E aí a gente conversa muito nas nossas várias discussões de definição de propósito para os diversos projetos que a gente já conduziu juntos aqui, da necessidade de a gente falar sobre isso, daquilo que move a gente, daquilo que faz com que a gente entregue resultados espetaculares, daquilo que brilha os nossos olhos, daquilo que tira a gente da cama de manhã, daquilo que enche a gente de orgulho, e a gente tem alguns exemplos de propósito em alguns projetos que a gente está conduzindo aqui. Um deles, eu tenho até algumas pessoas aqui que tocam esse projeto, né? Que é o Proativos. É um projeto importantíssimo. Eu comecei tocando ele lá em 2017, no metrô ainda, quando eu ainda estava no metrô. Continuo sendo patrocinador, vocês me consideram patrocinador ainda? Que bom. É porque eu me sinto assim, não sou mais formal, mas me sinto assim. E nessa discussão do Proativos, que é um projeto que traz uma mudança completa na forma como nós fazemos gestão de ativos no grupo sim, no futuro, mas por enquanto no metrô, e que vai mover aí a empresa inteira, né? São 2.700 pessoas somente no metrô, sem considerar os terceiros, sem considerar os fornecedores. Esse número vai longe e a gente tem desafios enormes aí pela frente no metrô do Rio de Janeiro, né? Nós temos um metrô já de 40 anos, temos 20 anos de concessão pela frente, e mudar a forma como a gente olha para os ativos, como é que a gente extrai valor desses ativos é um divisor de águas aí que vai definir o nosso futuro como companhia. E nisso tudo a gente juntos aqui, junto com as equipes, naquela grande discussão que a gente faz para a definição de propósito, definiu esse propósito aqui. Temos orgulho em protagonizar esse programa de transformação que vai gerar valor e conhecimento, movendo a vida das pessoas, a companhia e a cidade. Essa discussão do propósito, com o objetivo de trazer engajamento, de trazer um alinhamento entre os propósitos particulares, né, de cada um de nós, dando uma direção para aquilo que a gente quer desenvolver, e gerando motivação, ela é fundamental. Eu acredito muito nisso, acho que é uma palavra muito poderosa e recomendo que essa discussão nos projetos e tudo que vocês fazem aqui no dia a dia da empresa de vocês, não deixem de lado essa questão de propósito. A palavra é muito confundida, propósito com objetivo, com visão, com missão, já ouvi de tudo. Mas propósito é propósito, não é visão, não é missão, não é objetivo, não é nada disso. Tenham muito cuidado com isso. Isso é uma confusão tremenda aí no mercado, tremenda. Um segundo exemplo que eu trouxe para vocês, um exemplo que muito me orgulho, é esse aqui. É o do projeto da linha 4 do metrô. E aí é bom contextualizar um pouco o que é a linha 4 e onde que nós entramos aqui na linha 4, né? O metrô do Rio de Janeiro, na verdade, o Grupo Ivepar, do qual eu faço parte e atuo hoje, ele foi responsável no projeto da linha 4 pela aquisição dos trens, foram 15 trens que a gente comprou na China, né? E pela implantação de sistemas, sinalização, piloto automático, telecomunicações, adequação no centro de controle e as adequações no centro de manutenção para poder aumentar a capacidade de ser capaz de fazer manutenção de mais 15 trens, totalizando uma frota de 64 trens no metrô do Rio. É um projeto gigante, independente dos problemas com o governador, né, corrupção, mas é um projeto de engenharia fantástico, um projeto de engenharia que começou, uma obra que começou em 2010, uma escavação da Zona Sul que começou em 2012 e um projeto que foi entregue em uma operação olímpica em 2016. Não tem comparação no mundo inteiro o que foi feito ali. Nós chegamos a ter 10 mil pessoas trabalhando nessa obra, teve um esforço de engenharia, uma criação de soluções, um negócio espetacular, diferentes empresas com diferentes interesses, com diferentes propósitos,
com tudo que você pode imaginar ali dentro, mais o metrô do Rio de Janeiro tendo que ser capaz de operar isso no tempo recorde, com 2.700 pessoas que a gente teve que envolver, mas não sei quantas, 600 e tantas que nós tivemos que contratar, treinar, preparar, gerar engajamento, e isso tudo era uma grande dúvida para a gente, se isso ia dar certo ou não. Nós entramos, então, naquele jogo na época, em dezembro de 2012, isso tudo já estava acontecendo desde 2010, e precisávamos entregar no metrô operando para os Jogos Olímpicos. O muro lá estava cravado lá no dia 1º de agosto de 2016 e não tinha como adiar. A gente bem que tentou, mas não foi possível adiar. E só deu certo esse negócio porque em algum momento, entre outras, obviamente nada dá certo por uma única ação, são várias ações que de forma coordenada elas levam você ao sucesso. A gente lá em 2014 decidiu mudar a abordagem de como a gente integrava a equipe do metrô nesse projeto enorme, já que existia uma resistência enorme das pessoas. Por quê? Porque todo mundo tinha certeza que ia dar errado, né? Se existia uma certeza no cômputo geral, era que isso não vai dar certo, isso não vai terminar, esses caras não vão conseguir entregar. E essa equipe que foi destacada para cuidar disso lá no metrô, eu estava entre elas, eu era o gerente na época desse projeto. Essa equipe não vai ser capaz de entregar esse negócio, vai ser um fiasco e ninguém vai se associar a isso. As agendas pessoais, mais uma vez, dominando o ambiente, né? E a gente entregou, né? Então, só para vocês terem uma ideia da dificuldade que houve, vou mostrar para vocês uma foto aqui. Reparem na data. Em 31 de março de 2016, e a gente tinha que operar. E operar significa fazer testes antes, né? Implantar sistemas, toda a infraestrutura, todo o cabeamento, telecomunicações, salas técnicas, trilhos, tudo que vocês podem imaginar. E não foi fácil, não. Mas só foi fácil, só foi mais fácil, só foi possível, porque em algum momento houve uma união, uma integração, e ela só foi possível porque a gente batalhou desde 2014 no processo de integração, baseado em gestão de mudança, baseado no guia do Vicente, com muita conversa, com muita sensibilidade, com muita doação, com muito envolvimento, com muito trabalho. E aí, lá em 28/7 de 2016, eu estava passeando de trem com meus filhos, né? 4 meses depois, isso aqui é a Estação General Osório, a gente já estava rodando a linha inteira, a gente começou a rodar a linha no meio de julho, em testes durante as madrugadas, operamos o metrô sem nenhum incidente, muito tranquilo, foi sucesso absoluto, foi eleito pelos turistas o melhor transporte dos Jogos Olímpicos. Eu poderia ter trazido isso tudo aqui para vocês. Isso só aconteceu porque a gente acredita, continua acreditando e vai continuar acreditando que a gente precisa muito, muito, muito considerar o fator humano, tem que ter sensibilidade para isso. Tem um guia aqui simples, eficaz, que a gente deve seguir, deve acompanhar, mas é fundamental a gente acreditar e botar em prática isso tudo que a gente está vendo aqui. Legal? Eu sou o patrocinador. Muito obrigado, pessoal. Eu quero ter o prazer de entregar aqui para o Pedro. Pedro, está aqui. O Pedro comentou uma coisa assim, muito importante. A gente já falou bastante de patrocinador. E surgiram, inclusive, ideias aqui. Ótimo estar compartilhando essas ideias. E a gente não tinha falado sobre um modelo que fosse de middle management para top management e depois contagiar todos. Muito interessante essa visão. E o Pedro começou dizendo assim, ainda somos poucos, ainda não somos... ter patrocínio, ter a consciência da gestão de mudanças desde o top management ainda não é um padrão. E isso é ainda mais complexo num momento de tanta transformação. Nós valorizamos demais a figura do patrocinador como o líder da mudança. O líder é aquele que inspira, aquele que indica o caminho, aquele que ajuda a construir um propósito, que é por que mudaremos, mais importante até do que mudaremos. É aquele que sabe reconhecer o momento em que a equipe precisa de algum impulso externo de motivação extrínseca, para que a sua motivação intrínseca volte a brilhar. O líder que ajude a conduzir conflitos de uma maneira cooperativa. Isso é muito difícil. Mas eu tenho tido a felicidade, parte do meu trabalho é discutir com essas lideranças
pregar para essas lideranças essa visão em diversos fóruns que eu tenho participado no Brasil e fora do Brasil. E é quando a gente estava planejando esse evento aqui, a gente entendeu o seguinte: olha, tem uma coisa diferente, que é a gente tem que pensar num patrocinador que se destaque, né? Certamente o Pedro, ele é um patrocinador que se destaque, senão eu não estaria aqui falando sobre esse tema. Mas como eu tenho uma relação com ele, como a gente falou, eu falei: Pedro, você nem concorre. E eu fiquei pensando em quem é essa figura capaz de representar o modelo do que seria um patrocinador. E aí eu me lembrei de uma pessoa que primeiro, como patrocinador, percebeu, teve a sensibilidade, como o Pedro falou, que aliás é uma coisa que está no HSMBOK, que diz o seguinte: não importa o método que você vai usar, você não pode jamais abrir mão da sensibilidade do homem que lidera a mudança e que faz a gestão da mudança. Você pode ter sucesso com sensibilidade sem ter método, mas tendo método sem sensibilidade, não vai funcionar. Então, primeiro, essa pessoa teve essa sensibilidade. Segundo, ela teve um nível de compromisso e de disponibilidade com um projeto ímpar, inclusive participando da seleção, não só da empresa que faria consultoria, porque muitos projetos a gente precisa de consultoria, mas quando a gente contrata uma consultoria, às vezes a gente está contratando uma marca. E quem vem trabalhar no projeto é que vai fazer a diferença. É aquele ser humano ali atuando no dia a dia. E ele teve esse insight de conversar, de ouvir, de buscar o perfil comportamental que era o que aquele projeto precisava para ser bem sucedido. Em muitos momentos de dificuldade, porque não existe projeto que vai passar uma vida linear, a curva de estresse é uma coisa mais ou menos assim. E quando a equipe precisava daquela palavra naquele momento certo, ele estava presente. E é por isso que nós queremos homenagear essa pessoa com o prêmio de patrocinador de destaque. Eu quero convidar o Pedro para entregar esse prêmio. E quero convidar aqui à frente Luiz Stefani. Vamos recebê-lo calorosamente com uma salva de palmas, ele merece. Trabalho brilhante. E, Luiz, queremos ouvir, parabéns, queremos ouvir um pouco da sua experiência como patrocinador. As palavras do Vicente foram muito mais generosas do que de fato eu acredito que eu tenha feito. Assim, obrigado pelo reconhecimento. Até quando ele ligou para falar da possibilidade do prêmio, eu disse: mas eu sou pago para fazer isso daí, por que eu tenho que receber um prêmio? Aí ele explicou o contexto, eu disse: ok, então... E agora, ouvindo a tarde inteira aí de palestras, eu me dei conta. Meu primeiro envolvimento com gestão da mudança foi em 98. Tem algum tempo já. E coincidiu com o ano que eu fiz casamento. Então eu fiz 2 gestões de mudança no mesmo ano. Então, quer dizer, é um período, né, que a gente é obrigado a pensar diferente. Mas, de fato, acho que de tudo que eu ouvi, eu só posso dizer uma coisa na condição de quem é patrocinador e quem leva sempre a culpa pela qual os projetos não funcionam é porque o patrocinador não esteve lá. É bem verdade. Se a gente não compra a ideia, fica difícil de quem tem que depois tocar o dia a dia manter o momento, né? Então, acho que esse é o nosso desafio como patrocinador, é manter o momento. E como a gente vive num mundo, o pessoal fala VUCA, e eu brinco que é MUVUCA, porque é mega, ultra volátil, né? Então, assim, é muito mais rápido do que a gente acredita. O meu estresse sempre foi ouvir as pessoas. É tentar que as pessoas comprassem a ideia do projeto, porque quem sempre faz o resultado de uma empresa são as pessoas. Então, eu tive ouvindo ali as perguntas sobre qual é a diferença de uma gestão de inovação, gestão da mudança, simplesmente a gestão da mudança é pela qual a gente viabiliza todas as demais gestões, na minha opinião. E sempre foi assim que eu encarei. Para todo projeto eu fiz gestão da mudança? Não, porque às vezes a gente não para pensar, porque aí a vida como ela é, ela acaba drenando a gente para algumas coisas, mas não há projeto-chave de uma empresa ser possível de tocar à frente se nós realmente não entendemos que alguém tem que patrocinar. E é muito difícil quando o funcionário da gente tem que brigar com a gente, porque aí a patente entra, né? Aí o cargo pesa. Então, o envolvimento é dizer assim, você dá uma data, você dá um prazo, você dá uma visão e você deixa eles tocarem o barco. E aí de vez em quando você diz assim, mas aquela é a data, aquela é a visão, aquele é o alvo. Não, pode confiar.
Ok, e você sai de novo. Né? Você tem que resistir e não botar demais as mãos, porque quando a gente também começa a dizer tudo como tem que ser feito, pronto, a propriedade foi perdida, certamente a data foi perdida, certamente o alvo é perdido. Mas alguém tem que ser um malvado, e quem pode ser um malvado? Que bom, patrocinador, a gente sempre, um inimigo comum sempre une, né? Então, seja a consultoria, seja a equipe interna, a culpa é do patrocínio, a gente puxa isso para nós a culpa, e aí eles conseguem tocar o projeto e as coisas acontecem. Então, basicamente foi isso que eu fiz no projeto, é tentar manter a batida, não perder de vista o nosso objetivo. Nós achávamos que aquele projeto era o projeto mais relevante do ano. Aconteceram coisas muito maiores na empresa naquele ano, muito maiores mesmo. A gente brinca que a gente construiu um prédio de 40 andares em Manhattan, né? Bonito, elegante, mas nem aparece dado o desafio que a gente teve que atravessar ao longo do ano. Então, essa é a vida como ela é. A gente entra num projeto com uma vontade, um impulso. Eu acho que o desafio do patrocinador é não desistir do projeto, é não ter tédio e muito menos ter a pretensão de ser o dono de como a coisa tem que ser conduzida, mas ter a consciência de que ele é o responsável para que a coisa chegue ao fim. Então, de uma forma simples,